Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para mostrar alguns detalhes, algumas informações quanto à ortopedia funcional dos maxilares. Sabota mais uma vez inovando e trazendo informações pertinentes para todos os que nos escutam, os que nos acompanham e os nossos associados. No sábado tivemos a primeira palestra online por conta da quarentena, né, do coronavírus, e esperemos que acabe logo, mas para que não simplesmente cancelássemos o evento, fizemos online. E estou passando para vocês agora um pequeno trecho de tudo que foi falado sobre Frankel, o regulador funcional de Frankel. Espero que gostem, aproveitem e divulguem a sua bota, venham participar conosco. Um grande abraço. Os hábitos. Muitas vezes nós temos algumas situações como as das imagens. É uma criança que tem o hábito de ficar apoiando o rosto enquanto assiste televisão, enquanto assiste uma aula na escola, ou enquanto dorme, ficar com a mão sobre o rosto. Essas situações podem causar deformações que, se não forem observadas, vão prejudicar a criança em todo o resto de sua vida. E o Frankel, neste caso, ele é bem indicado. Frankel criou 4 aparelhos, basicamente. RF, Regulador Funcional 1, para situações de casos de classe 1 e classe 2 de visão primeira. RF2, para as maloclusões de classe 2 e visão segunda. Frankel criou 4 aparelhos, basicamente. RF, Regulador Funcional 1, para situações de casos de classe 1 e classe 2 de visão primeira. RF2, para as maloclusões de classe 2 e visão segunda. RF3, para as maloclusões de classe 3. E RF4, para mordida aberta. O RF1 e o RF2 têm subdivisões, como RF1A, B e C. O que significa que, no caso A, é uma discrepância de até 5 milímetros, uma retrusão mandibular, né, de até 5 milímetros. Isso significa, isso vai mostrar para nós os acessórios que nós vamos usar para esses casos. O RF1B para discrepâncias entre 5 e 7 milímetros e o C acima de 7 milímetros. Então, nessas situações, nós vamos ver mais para frente quais os acessórios que serão usados para os aparelhos. O RF3, ele tem a mordida cruzada anterior, então é a subdivisão A. E quando tem mordida de topo ou uma classe 3 muito leve, né, postural, aí seria o RF3B. Vamos ver o RF1A, que seria para casos de classe 1 e classe 2 de visão primeira. Este é o aparelho de Frankel, onde nós temos em rosa e azul os escudos vestibulares, que afastam a musculatura, né, da bochecha, o bucinador, permitindo um crescimento, uma abertura transversal. Temos o escudo labial, né, afastando o lábio para termos um desenvolvimento nessa região quando da mudança de postura. Temos o arco vestibular, que vai tocar de lateral a lateral superior. Este arco vestibular, se for superior ou inferior, ele leva o mesmo nome. Temos as alças caninas, né, que é uma alça que ela abraça o canino para estabilizar o aparelho e orientar na sua posição no momento de fechamento, no momento de deglutição. Temos o apoio oclusal ou a retenção do arco palatino, que é nessa alça que nós vemos aí no aparelho. Na verdade, do arco palatino e do apoio oclusal foi feito essa alça para retenção. Então é o mesmo fio que mantém as duas peças do aparelho.
Observem o escudo vestibular, essa porção acrílica cor-de-rosa, como pega fundo de sulco superior, fundo de sulco inferior, e vai a distal do último dente a partir da distal de canino. Essas são as dimensões dos escudos de Frankel para todos os aparelhos. Na porção interna, vemos que não tem muita coisa. Temos um arco palatino e um arco lingual. Este arco lingual, se for superior, leva o mesmo nome. Simplesmente identificamos superior ou inferior para facilitar a montagem do aparelho, caso seja uma coisa que fuja da montagem original, né? Mas vejam que não tem muito objeto dentro da boca do paciente, o que confere um certo conforto ao paciente, o que lhe permite também conversar sem que os outros tenham dificuldade de entendê-lo. Uma projeção do aparelho sobre o modelo inferior, onde nós temos o arco lingual bem posicionado, onde nós podemos observar o espaço que existe entre o escudo vestibular e os dentes posteriores, que este é o espaço da máscara em cera, e isso foi tudo programado na confecção, indicado pelo ortodontista, o quanto que deve ser de espaço em determinada área do modelo, para que o aparelho tenha a sua ação completa. Tem as outras peças também, mas são posicionadas na arcada superior. Pelo superior vemos o apoio oclusal, o arco palatino, que são confeccionados com o mesmo fio, as alças caninas, né, bem posicionadas, e o arco vestibular, isso tudo na arcada superior. Observem o apoio oclusal, que ele não toca toda a oclusal do dente, sim, passando só pelas cúspides vestibulares, porque ele não pode tocar as cúspides palatinas, senão trava todo o movimento de abertura da arcada. As indicações são para o regulador funcional 1, atresia dos arcos dentários, incisivos inferiores retruídos e superiores protruídos, incisivos inferiores retruídos com sobremordida, mordida cruzada bilateral, que é uma das melhores indicações, e distoclusão de no máximo 5 milímetros. Se for mais, aí entra a subdivisão B ou C, de acordo com a situação que o paciente apresenta. Para a confecção desse aparelho, nós precisamos que o ortodontista envie um modelo bem tirado, uma mordida construtiva do que ele deseja do paciente, e nós vamos montar num verticalizador, que é um articulador semelhante a esse mostrado. Existem várias marcas e modelos que podem ser utilizados, e pode ser utilizado também outro articulador, um charneira, um semi-ajustável. Isso vai depender da maneira com que o laboratório trabalhe, mas este aparelho e o aparelho de Bionator são aparelhos que não podem ser confeccionados sem a utilização de um articulador, correndo o risco de não servir, não encaixar ou até levar o paciente para uma posição de desenvolvimento que não nos interessa. Vejam montado no articulador com a mordida em cera, e após isso nós vamos para a confecção da máscara em cera. Posicionado já uma cera dobrada, né, uma cera 7 dobrada sobre o modelo, nós vamos delimitar a partir da distal de canino, fundo de sulco e distal do último dente, tanto no superior quanto no inferior. Fazemos isso separadamente para poder posteriormente posicionarmos os fios nos seus devidos lugares. Corte da oclusal. Esse instrumental foi feito para que nós pudéssemos medir a profundidade de cera. Há medidas certas na região de dentes, região superior, fundo de sulco e região inferior. Então essa medida tem, de um lado do instrumental, 2 milímetros, do outro lado 3.
o que vai facilitar muito para nós descobrirmos a espessura certa de cera. Então, uma vez usado o instrumental, nós vimos que tem cera demais, então nesse momento nós fazemos a retirada desse excesso de cera para termos a espessura correta. Vejam no desenho da esquerda as medidas: 2,5 mm na região superior, 3 na região de dentes e 1 na região inferior. Essa é a espessura da máscara de cera. Na imagem ao lado nós podemos ver que, uma vez tirada a cera, é a espessura que vai ficar, é o espaço que vai ficar entre a mucosa, dentes e o escudo vestibular de Frankel, para que possa se desenvolver e abrir a arcada sem interferência. Após montado a máscara de cera nos modelos, montada isso, nós vamos deixar lisa e preparar para receber os fios, onde serão presos para a confecção, para a acrilização. Os fios montados, reparem que nós temos algumas retenções diferentes, algumas em L e outras em alça em U, como é o caso do arco palatino, essa em cobrinha, que é da alça canina. Essas retenções em L, elas são obrigatórias no Frankel, porque são pontos de ativação. Então, se precisarmos movimentar, por exemplo, o escudo labial para frente um pouquinho mais, então é feito um desgaste nessa região do L, da retenção, o fio é puxado e deslocado todo o escudo, e depois é fechado com resina novamente. Se não for esse tipo de retenção, não será possível fazer ativação. No ponto médio do superior do inferior, na região interoclusal, onde as ceras se tocam, elas são unidas, para que, se for necessário tirar do articulador, nós tenhamos sempre essa mesma referência superior e inferior. E mesmo que for acrilizado com o articulador, para a resina não ficar escorrendo pela região interoclusal. A visão anterior da montagem dos fios. Após isso, o modelo vai para ser hidratado e acrilizado. Pronto, fora já do modelo, já com o acabamento feito. Este é o aparelho de Frankel, o regulador funcional 1. O que caracteriza o fato de ser o 1A, essa subdivisão, é o arco lingual inferior. Ele que estará mantendo a mordida construtiva, juntamente com o apoio da alça canina superior. Nessa imagem nós vemos o espaço que a cera deixou, de uma forma oclusal, uma vista oclusal, de uma vista frontal. Vejam a importância dessa máscara em cera bem feita. Existe um espaço, e à medida que o paciente vai usando o aparelho, vai deglutindo, ele vai dando estímulo através da língua para que essa arcada abra e vai tendo assim a expansão dos arcos dentários do paciente. Os escudos vestibulares, o que eles fazem? Eles afastam a musculatura da bochecha. E a língua, que é representada por esse monte de seta aí, a língua ela vai estar trabalhando. No momento de deglutição, vai empurrando todo o processo alveolar, todos os dentes para fora. Como nós não temos a resistência muscular, esses dentes vão se movimentando juntamente com a estrutura alveolar. Não é só inclinação de dente, e sim o processo alveolar todo também se desloca para o vestibular. Frankel utiliza a expressão dobramento de todo o processo alveolar, ou deformação do processo alveolar. Quanto à máscara em cera, se nós temos uma situação onde o paciente, como nós vemos nessa imagem, o lado superior esquerdo dele, que é o nosso lado direito da imagem, não precisa de movimento, então nós não colocamos a máscara de cera. Nós deixamos sem a cera para que a resina do escudo vestibular toque em todo o processo alveolar e dentário. Então ele não vai se movimentar.
Todo o resto, onde nós vemos que existe um espaço, é onde foi colocado a cera. E todo o desenvolvimento se dará nessas regiões, não naquele local onde a resina está tocando em mucosa e dente. Para situações de classe 3, nós fazemos a máscara de cera somente no superior. Pode ser usado em outras situações também, como nós vemos aqui, sem a máscara de cera no inferior. Então a resina, que é representada pelo desenho azul, tocando em dente e alvéolo. Nós queremos abrir só a região superior. Por exemplo, no caso de mordida cruzada, é um paciente de classe 1, mas ele tem mordida cruzada bilateral. Então ele pode ser feito dessa maneira, assim nós estaremos permitindo a abertura do arco dentário somente o superior. Os escudos labiais, eles devem ficar sempre em fundo de sulco, no caso de classe 1 e 2 na inferior, no caso de classe 3 no superior, recebe o mesmo nome, afastado do processo alveolar e o mais profundo do sulco vestibular possível. As suas dimensões são a partir do terço médio dos incisivos centrais até o terço médio de canino. Esse é um tamanho médio, pode variar um pouco de acordo com o pedido do ortodontista. Aqui umas amostras de confecção. O arco superior, o arco vestibular superior, ele vai tocar de lateral a lateral nos dentes que estiverem mais vestibularizados. A alça canina, nós podemos observar nessa imagem o espaço que existe entre o fio e a cera. É um espaço necessário para que a resina abrace o fio. E na região dos dentes nós vamos colocar cera para segurar esse acessório. O arco palatino, afastado do palato, né, de 1 a 1,5 milímetros. O fio sai por distal, aqui no caso do molarzinho, né, do primeiro molar. Ele vai para fora uns 10 milímetros, o suficiente para nós conseguirmos fazer uma curva e termos a área retentiva do arco. O retorno do fio é o apoio oclusal, que deve passar por entre as cúspides e, tocando nelas, ficar estável nessa região. E por último, o arco lingual, que é o que vai manter a construtiva da subdivisão A. Neste caso, nós temos uma paciente que ela por muito tempo ela fez igual esse garotinho no desenho, na foto, apoiando o rosto na mão. Vejam como o rosto dela é deformado. Isso causou um problema, uma deformação, e uma maneira de resolvermos isso foi com o aparelho de Frankel. A foto dela antes de usar o aparelho. Repare a mordida cruzada do lado esquerdo. O lado direito tende a cruzar, toda uma desorganização também da arcada superior. No modelo é mais fácil observar o tamanho da deformação que a paciente possuía, né? Então vejam a situação dela, né? E em cima disso foi feita uma máscara em cera, a montagem do aparelho. Aqui nós temos a montagem. Pela foto da direita, onde nós temos um fio sem a cera ali, é a modificação número 10 de Frankel, que são acessórios para movimentos dentais. E ali vai ser colocada uma asa, como que uma asa acrílica do Binler, mas ela é presa só pela região posterior, por aquele fio, e ela vai ajudar na abertura, tendendo a inclinar os dentes, enquanto o Frankel tende a levar a abertura como um todo sem inclinação. Esta asa acrílica vai nos auxiliar quando precisamos de um movimento maior e uma inclinação dentária também. Aqui temos a paciente com o aparelho posicionado. Parece enorme na boca, mas é muito confortável. Isso relato também dos pacientes, não só ela, mas todos que usaram o aparelho. Uma visão interna, onde nós temos ali a asa acrílica que foi colocada de um único lado, o lado que ela tem a mordida cruzada mais severa. E após alguns meses de uso, vejam a diferença da região onde estava cruzado.
já totalmente descruzado, o posterior, né? E a abertura foi feita, uma abertura com ativação de aparelho. Algumas pessoas falam que o frânquio não se ativa. O próprio autor, em seus livros, mostra a ativação que deve ser feita, como deve ser feita, e as modificações que ele criou para podermos movimentar os dentes. Neste caso, é uma paciente que, por uma questão financeira, ela não pôde ficar trocando o aparelho, então, em vez disso, nós fomos ativando um pouco mais do que normalmente é ativado. Então, temos nessa situação o aparelho numa situação final da paciente encaixada no modelo inicial. Dá para ver o tamanho da abertura que foi feita e desenvolvimento que a paciente teve, né? Repito, nesse caso seria o ideal trocar uma, duas vezes o aparelho para que não precisasse abrir tanto assim. Mas, como a necessidade pediu, né, foi feita a abertura e foi feito com cuidado e um resultado excelente. Aqui nós temos a paciente numa situação final, onde ela já deixa de usar o aparelho ortopédico e parte para aquilo que o frânquio não poderia fazer, que seriam algumas movimentações, um ajuste fino para a ortodontia fixa. Infelizmente não tem o final desse caso porque a paciente desistiu do tratamento. Alguns cuidados que devem vir do consultório. O especialista em ortopedia funcional dos maxilares, ele primeiro vai avaliar o paciente, vai fazer a melhor indicação no seu ponto de vista para o aparelho, seja ele qual for, não só para o frânquio, mas seja ele qual for, vai formular um pedido, e esse pedido deve ser minucioso, principalmente quando o aparelho exige alguns cuidados, como acessórios, né? Isso deve ser tudo descrito, se possível até desenhado, né, para o protético saber exatamente, o ortotécnico saber exatamente onde vai ser feito aquele grampo, onde aquele acessório vai ser posicionado e o seu tamanho, caso queiram modificar ou o ortopedista seja muito exigente quanto aos seus detalhes. Cuidado na moldagem, uma moldagem limpa que na moldagem saia as bridas, os freios, né, fundo de suco, sem bolhas, preencher a moldagem com gesso pedra no consultório assim que ela for feita, sem esperar para que não haja deformações, e não mandar para o laboratório para que seja vazado lá, a não ser que mande em material que não deforme, mas o ideal é fazer a vazagem, né, o preenchimento da moldeira no consultório. Bem embalado, principalmente a mordida em cera, para que não haja deformação, até porque os boys às vezes ficam muito tempo na rua tomando sol e o sol pode fazer a deformação da cera, então muito bem embalado e enviado ao laboratório. Ortotécnico, primeiro observar se o modelo chegou bem, se a cera não está deformada, montar no seu devido articulador ou verticalizador, o que ele preferir montar, né, que lhe permita um bom trabalho, confecção dos fios, preparar a máscara em cera, observar as espessuras, montagem dos fios, né, observando os espaços, que Frankel fala que deve ser o espaço de um cartão de visita, né, acrilizar e observar as dimensões vestibulares do acrílico. E na dúvida entrar em contato com o ortodontista, para que não haja problemas nem em confecção e nem na atuação junto ao paciente. E esse contato deve ser uma coisa sempre observada, até para que um conheça melhor o outro, a maneira de trabalhar e ter liberdade de expressão de um para o outro. Os aparelhos, principalmente os reguladores funcionais, diferente do que algumas pessoas falam, eles não são engessados, né? Eles atuam no movimento dentoalveolar por ação mecânica e funcional, né? Os fios tocando nos dentes é uma ação mecânica, principalmente se você tiver que ativar isso, né? Se você for
Não, se você não ativar o aparelho quando ele estiver no paciente, deixar só pelo movimento de deglutição, aí é uma ação funcional. Mas isso o ortodontista vai saber quando mexer de uma maneira ou de outra. Mas nós temos que saber que isso é possível, né? E acessórios existem, né? E de repente o ortopedista pode querer fazer de uma maneira ou de outra. Então isso tem que ficar bem claro e saber que é possível nesse aparelho, é um aparelho dinâmico. Quanto às diferenças das subdivisões, né, já mostramos o arco lingual, que faz a subdivisão 1A, que é até 5 milímetros. De 5 a 7 milímetros, nós usamos o arco lingual de propulsão, que é esse acrílico que nós vemos nessa imagem, e ali nós colocamos duas molas que vão atuar nos incisivos inferiores. Para os casos das subdivisões C, que são acima de 7 milímetros, é o mesmo arco lingual de propulsão, só que nós utilizamos expansores nas laterais para poder ativar um pouco mais tanto o arco lingual quanto o escudo labial. Esta foi a primeira palestra ministrada nesse ano pela Sobota. Esperamos que todos tenham gostado. Foi só uma pincelada da palestra e nós teremos também um curso presencial mais para frente, assim que essa situação de quarentena passar, né, nós teremos também cursos e outros que podem ser de muito interesse para vocês. Tá? Desde já agradecemos a confiança na Sobota e convidamos você a vir participar conosco. Seja um membro, seja um sócio da Sobota, participe conosco, divulgue a ortodontia e a ortopedia funcional com excelência. Muito obrigado, grande abraço a todos.